Estamos ao vivo? Olá, pessoal! Muito boa noite! Sejam bem-vindos ao Rio Health Play, ao Rio Health Nutrition, ao nosso YouTube. Galera que está aí no YouTube, faça a sua inscrição, ative aquele sininho para que você seja o primeiro a receber todas as novidades que serão frequentes. Todas as terças e quintas a gente tem esse encontro marcado às 19h30, com convidados sempre muito especiais. Hoje a gente está aqui com essa preciosidade, que além de ser uma mulher lindíssima, tem um currículo assim sensacional, que é a Vivian. Ela vai se apresentar. Vivian, se apresenta, conta a sua história, conta a sua formação, tá? E, pessoal, assinem o Play. O Play, Rio Health Play, é o seu canal de assinatura para você maratonar e se tornar um especialista na sua área, que nós temos os mais diversos temas e assuntos num formato muito legal para que você consiga rapidamente se atualizar de tudo o que está acontecendo no mundo científico e na prática clínica. Vivian, por favor. Boa noite, Luciana. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer essa oportunidade de a gente falar desse tema tão importante para a nossa saúde. Minha formação, me formei em Direito e, por uma questão de propósito, realmente acabei me apaixonando mesmo pela nutrição e por todo esse efeito e mudança que pode trazer no estilo de vida das pessoas. E estudo o tema de obesidade e microbiota intestinal desde a pós-graduação, fiz a especialização na UFRJ e logo depois entrei no mestrado profissional de nutrição clínica, onde eu atuo na linha de pesquisa microbiota intestinal e obesidade. E na prática clínica também atendo esse público, tanto em ambulatório, no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, na UFRJ, quanto em consultório com equipe multidisciplinar. Maravilha. Então, vamos começar com esse assunto riquíssimo. Eu preparei aqui uma colinha para te fazer muitas perguntas, mas eu sei que tem uma pergunta, mas eu só vou falar no final, pessoal. Acompanhe, porque no final a gente vai falar tudo sobre microbiota, na área que mais a gente recebe pacientes no consultório, que é relacionada ao emagrecimento e à obesidade. Mas essas perguntas a gente vai falar mais para o final, porque a gente precisa construir o saber, né, Vivian? A gente precisa ter um saber construído e lógico. Então, primeiro você poderia dizer as definições da disbiose intestinal, o que é realmente, e qual o impacto sistêmico na saúde do paciente, que tanto nutricionista, médico, farmacêuticos precisam saber, entender e também saber como agir e como modificar essa situação. Então, a pergunta é longa. Vamos lá. Verdade. Bem, disbiose tem sido considerada uma desregulação de bactérias intestinais. Vale destacar que nós temos as bactérias classificadas em gram positivas e em gram negativas, mas não temos as bactérias boas e ruins. O que nós temos, e que a literatura vem pontuando bastante sobre isso, é esse desequilíbrio tanto na qualidade quanto na quantidade. É justamente isso que a Sociedade Brasileira de Nutrologia também fala na sua diretriz. Então, vários trabalhos têm trazido que o aumento da permeabilidade intestinal, que se dá justamente pela redução da aderência de proteínas como claudina, ocludina e zonulina, fazem com que haja uma maior passagem de bactérias inteiras, seus produtos e metabólitos, para a corrente sanguínea. Então, para ficar mais didático, é como se fosse, essa daqui como se fosse a nossa microbiota intestinal. Quando a gente diminui essa aderência, ocorre a maior passagem dessas bactérias como lipopolissacarídeos, por exemplo. E lipopolissacarídeos tem esse nome porque é a junção de um lipídio
com polissacarídeos. E o excesso de lipopolissacarídeos na corrente sanguínea é chamado de endotoxemia metabólica, justamente porque eles são endotoxinas e atingem diversos tecidos e órgãos, como o fígado, como o nosso hipotálamo, tão importante para essa regulação de fome e saciedade, esses hormônios, como o peptídeo YY, como o GLP-1, toda essa desregulação podem levar a uma hiperfagia, ou seja, ao indivíduo consumir maior quantidade de alimentos. Também pode favorecer a uma inflamação tanto local, ou seja, no intestino, mas como ele atinge o nosso corpo como um todo, também pode levar a uma inflamação sistêmica, e inclusive uma neuroinflamação, que pode estar relacionada com depressão, por exemplo. Uhum. E toda essa disbiose, parece que a gente está falando em um ciclo. E já tem trabalhos mostrando essa relação de disbiose, que pode ser tanto uma causa quanto um agravamento da obesidade, e vice-versa. O próprio estado de obesidade, que é caracterizado por um estado inflamatório, com excesso de tecido adiposo, que produz diversas citocinas pró-inflamatórias, pode aumentar esse nível inflamatório e, consecutivamente, contribuir para esse aumento do tecido, do armazenamento de tecido adiposo. Então, toda essa hiperfagia, essa contribuição para o aumento de tecido adiposo, essa produção de citocinas inflamatórias, como interleucina 1, interleucina 6, tudo isso pode levar à obesidade. E não só a obesidade, Luciana. Alguns trabalhos também têm pontuado síndrome metabólica, diabetes mellitus 2, doenças cardiovasculares, ou seja, pode levar a uma série de modificações metabólicas em todo o nosso corpo. A verdade, quer dizer, você rapidamente falou de todos os sistemas. Então eu vou por parte. Agora eu vou decupar por parte. Aprendi a falar, eu aprendi, quer dizer, a gente usa agora muito esse termo decupagem, porque no Instituto a gente está fazendo muita gravação, e aí eu tenho uma estagiária que ela, enfim, é publicitária e tal. Não, vou fazer a decupagem. Pronto, agora virou decupagem de tudo, que é a minutagem de cada pedacinho dos vídeos, né? Para a gente, enfim, fazer o script para edição. Mas eu vou fazer a decupagem aqui do conteúdo, que é o seguinte: claro, a gente tem uma inflamação sistêmica, a gente tem a entrada de substâncias altamente tóxicas. Então, vamos parar para pensar do ponto de vista, vamos lá, da saúde da mulher, de cara. Mulher no consultório, a grande maioria tem prisão de ventre. É impressionante como mulheres, você é nutricionista, recém-formado, enfim, médicos trabalham na área clínica, as mulheres são mais acometidas por prisão de ventre, provavelmente por uma questão cultural, por ser feio, talvez também anatômica também. Eu acho que eu já li alguma coisa. Mas, enfim, essa mulher, vamos pensar nessa mulher, com prisão de ventre, disbiótica, que a prisão de ventre vai levar fatalmente a uma alteração da microbiota intestinal, até pelo próprio hábito de quem tem prisão de ventre crônica, constipação crônica. Essas pessoas normalmente fazem uso de laxante. E o laxante já vai por si só fazer todo um processo inflamatório e de aumentar essa permeabilidade intestinal. E aí a gente tem, né, essa aberturinha que você está falando e a passagem dessas macromoléculas, dessas toxinas. Aí vamos parar para pensar do ponto de vista da detoxificação hepática, né, porque a gente precisa de nutrientes importantes, né, que sejam absorvidos, e muitas vezes eles não terão a absorção plena, até pelo processo todo alterado desse intestino. Então, como que você vê, por exemplo, aí você falou também de hormônios relacionados à saciedade
que vão ter uma relação também com o sistema Cumbis, né? Com liberação de, enfim, de serotonina, de toda a cascata, né? Até chegar na dopamina, por exemplo. Então, realmente é o que as pessoas não imaginam, os nossos pacientes. Lá no intestino vem atingir aqui. E aí, vamos fazer um paralelo com a síndrome pré-menstrual. Né? Como que a disbiose vai interferir diretamente no humor dessa mulher, na depressão, na produção dos neurotransmissores. A gente sabe que serotonina, boa parte dela é produzida no intestino. Vamos lá, me fala como é que a gente lida com essa mulher disbiótica e com uma baita síndrome pré-menstrual. Aquela X tudo. Muito interessante, Luciana. Sabe que dentre tudo isso que você falou, a constipação é realmente uma das queixas mais recorrentes no consultório. A constipação, a gente pode dizer que o paciente está constipado se ele evacuar 3 ou menos vezes na semana, é o que dizem os tratados. Mas a gente também pode perceber, se, por exemplo, perguntar muito além, eu acho que esse é o primeiro ponto, a gente fazer uma anamnese investigativa e ouvir, ter uma escutativa na nossa consulta, que é ouvir desse paciente como são essas fezes. Porque se a gente perguntar, bom, suas fezes são normais, ou você evacua todo dia, é muito vago, e o que é normal para a gente pode não ser para ele. Por isso que a constipação, primeiro perguntar e ter essa escutativa, nessa anamnese completa e investigativa, e depois, como prática, nós podemos incluir fibras nessa dieta, e é preconizado de 20 a 30 gramas de fibras ao dia, nunca esquecendo da hidratação, porque também a hidratação e a mastigação são pontos básicos e chaves para a gente ter uma melhor digestão, uma melhor absorção. E pensando em perda de peso, a água ela também participa de funções químicas muito importantes. Então, às vezes, a gente pensa em produtos mais caros ou pensa em várias outras estratégias, mas acaba esquecendo do básico, que é justamente beber água, incluir fibras, mais frutas, legumes, verduras, pelo menos em pacientes com obesidade, é muito comum a gente, e sobrepeso também, com esse padrão de dieta mais ocidental, rico em lipídios saturados, trans, biscoitos recheados, enfim, a gente ter uma diminuição de fibra na nossa dieta. E esse ajuste na nossa alimentação pode favorecer esse quadro que você acabou de falar, justamente da constipação e também de todos esses sintomas que essa mulher pode estar vindo a ter. Porque se a gente melhorar esse quadro de constipação, a gente também vai melhorar todo esse trânsito gastrointestinal e distensão abdominal, outros sinais e sintomas que essa mulher pode estar apresentando, inclusive. Mas a ingestão de água e o aumento de fibras na dieta, nesse caso, é de fundamental importância. Então, resumindo, a gente tem a água como um princípio básico para todo protocolo de tratamento da prisão de ventre. Então, a água é realmente... A gente fala, bebe água, mas a gente não para pensar do ponto de vista fisiológico mesmo, né? Das reações, inclusive biológicas, das nossas células são completamente dependentes da água. O acréscimo de fibra, isso a gente sabe, e é muito importante também, o nutricionista não pode esquecer que quando ele ele prescreve fibra, um adicional de fibra, jamais pode esquecer da água, né? Senão o tiro sai pela culatra. Exatamente, pode dar um efeito reverso, e vale mencionar também a monotonia alimentar. Então, o que os estudos têm trazido de forma robusta é que não apenas um tipo de fibras, mas a gente tem uma variedade de fibras, de compostos bioativos
como, por exemplo, o resveratrol presente na casca da uva. Nós podemos ter gengibre, adicionar outros compostos fenólicos. Isso tudo também contribui para a saúde como um todo. Então, evitar a monotonia alimentar também é um ponto fundamental. A gente, como nutricionista, pode incentivar a variedade alimentar, esse equilíbrio, sempre pensando, Luciana, na proporção, na qualidade e no equilíbrio da nossa alimentação. Você acha possível, Vivian, uma pessoa emagrecer assim, na verdade a pergunta é a seguinte: até que ponto a desbiose intestinal vai interferir no processo de emagrecimento? E eu não estou falando ainda do obeso, vamos falar de uma pessoa que tem 8 quilos, 10 quilos a mais, está com sobrepeso, ou quer dar uma secadinha, né? Até que ponto toda essa produção de tantas substâncias prejudiciais? Porque, na verdade, é o seguinte: quando a gente tem um intestino funcionante, aliás, você poderia falar disso, quando o intestino está funcionante, a cascata de substâncias fundamentais para o metabolismo também estão sendo liberadas de forma ótima dentro daquilo que a gente entende de saúde. Então, me fala o que seria esse funcionamento ótimo e por que quando eu tenho essa desbiose, eu tenho uma interferência direta até na velocidade do emagrecimento, no processo mesmo. Muitas vezes o paciente, não consigo emagrecer, eu tô no processo de platô, não está dando certo, e muitas vezes você tem mais um item aí prejudicando o processo de emagrecimento do que só a restrição calórica ou só a atividade física. Enfim, como é que você vê esse quadro? Bem, é importante mencionar que o nosso intestino, ele é uma base fundamental para a digestão e absorção de nutrientes da nossa dieta. Então, a gente começa por aí. Dependendo do paciente, ele já pode apresentar uma deficiência de micronutrientes. E se ele tiver essa desregulação nessa microbiota, dessas bactérias intestinais, uma composição da microbiota intestinal de forma desregulada, isso pode favorecer ainda mais a absorção de alguns compostos que ocorrem no nosso intestino. Inclusive, o intestino tem sido considerado um órgão metabólico, tamanha a sua importância nas suas funções, em todo o quadro fisiopatológico da inflamação. Ele também é capaz de participar da síntese, da produção de vitaminas do complexo B, de vitamina K, e também participa, pelo que os estudos vêm mostrando, da captação da energia da dieta, preferências alimentares, e isso pode levar, inclusive, de acordo com alguns autores, ao maior acúmulo de triglicerídeos no nosso tecido adiposo, ou seja, funcionando como um grande armazenamento de gordura. Então, toda essa disfunção que a gente está falando, que se denomina desbiose, que, atenção, não é uma doença, mas é uma disfunção metabólica, podem contribuir, inclusive, para o fenótipo de obesidade. Então, quando a gente fala em emagrecimento, ter esse olhar para o intestino é de fundamental importância. Mas eu chamo a atenção também que, para o profissional nutricionista, em toda a nossa consulta, pensando em intestino, Luciana, é de fundamental importância a gente ver o paciente como um todo, porque as causas da desbiose são multifatoriais. Ou seja, a privação do sono, nós temos trabalho agora de 2019, 2020, sugerindo que essa privação do sono pode interferir por exemplo, na preferência de lanches rápidos, de carboidratos simples, pode interferir na modificação dessa microbiota intestinal, no estado inflamatório. Nós também temos que pensar nos xenobióticos e na consulta informar a esse paciente
dos riscos de esquentar os potes plásticos em micro-ondas, ou então ter aquela garrafinha de água no carro que fica esquentando. Fica quentinha. É quase um chazinho. Isso faz com que haja uma migração. E de 2014 para cá, já foram publicados mais de 100 artigos epidemiológicos sobre o bisfenol A e o impacto da saúde em toda a nossa saúde. Então, poluentes, pensar de repente em alimentos orgânicos, porque esses pesticidas também podem interferir. E pensar nesse paciente como um todo. Quais são esses hábitos alimentares? Será que ele faz uso mais de proteínas animais? Então, o excesso de proteína animal também tem sido relacionado a doenças cardiovasculares, justamente porque bactérias intestinais na nossa microbiota intestinal podem fazer essa conversão de L-carnitina e colina e outros compostos presentes em ovos, embutidos, em trimetilamina, que é uma amina tóxica, e consecutivamente essa trimetilamina em excesso pode ir pela corrente sanguínea para o nosso fígado e ser transformada em óxido de trimetilamina, que atualmente parece ser um importante biomarcador de doenças cardiovasculares. Então, a gente está falando de uma série de causas, e é importante investigar a causa dessa disbiose. Então, a gente falou de sono, tem o sedentarismo também, atividade parece ser um fator importante. Outro fator que tem sido muito mencionado é o manejo do estresse. Como esse paciente acha que o nível dele de estresse está nesse momento, se é um nível moderado, se é um alto nível de estresse. Isso também tem a ver com o comer rápido, com a busca também desses alimentos, e tudo isso funciona como um ciclo. Então, se o intestino está desregulado, provavelmente todos esses outros campos que eu acabei de falar também podem ser impactados. Nossa, é incrível, né? É como o intestino, ele... quer dizer, eu estudo intestino há muito tempo, porque eu trabalho muito com paciente alérgico, né? E aí eu tenho uma pergunta para você. Muitas vezes uma alergia alimentar, ela surge pós hiperpermeabilidade intestinal. Então, e aí... A gente vai falar da alergia, e aí você também falou sobre as proteínas animais, sobre a cardiopatia, e a gente vê uma grande onda, né, do low carb. Acho que um low carb inteligente, ele é muito legal, mas eu não sei se você já viu, agora a gente tem exames que avaliam a genética da flora bacteriana. Então, esse exame, ele avalia nesse momento, hoje, como é que está essa flora. Não é para diagnóstico, mas serve para a gente como uma ferramenta incrível de modulação da alimentação desse paciente, quer dizer, modulação dessa microbiota, né? Se é que é possível modular, mas vou dizer que estimular, né? A partir da alimentação, eu estimular o crescimento de uma microbiota mais saudável do que, vamos supor, encontrada. E nesses exames que eu estou falando, eu fui estudar, enfim, a enorme quantidade de bactérias que existem, que a gente não conhece todas, né? E que eles têm ali no painel deles. E aí ficou claro para mim que dieta cetogênica, né? Dieta da proteína, uma paleo muito restritiva, sem os vegetais e sem o carboidrato, sem fibras, são dietas patogênicas. E aí a gente tem do ponto de vista do intestino. Do ponto de vista do intestino, se eu como muita proteína, eu vou produzir mais bactérias que não são tão interessantes. E as fontes das bactérias boas são os prebióticos. Como é que você vê esse painel numa população que está... Inclusive, eu quero que você fale do álcool e o intestino, porque você falou do resveratrol, a galera vai logo falar, oba, eu tomo vinho tinto,
mas a gente tem o álcool, então eu queria que você falasse da dieta as alimentações à base de proteína e gordura, sobre o álcool, e sobre qual seria a alimentação para uma flora bacteriana saudável, positiva. Você sabe que você falando isso me lembrou de um estudo super interessante que inclusive tem sido repercutido em vários outros. É uma frase que ele trouxe e tem sido copiada, citada por vários outros autores. Foi um estudo experimental muito interessante em que ele avaliou o impacto da dieta na microbiota intestinal e na saúde. E o resultado foi que 57% da mudança dessa microbiota intestinal foi relativo à dieta. Enquanto a genética, por exemplo, só teve uma porção de 12%. Então, em termos de perspectivas terapêuticas para desbiose, para toda essa modificação que a gente está falando aqui, a dieta tem sido o principal modulador dessa microbiota intestinal, ou seja, a principal perspectiva terapêutica. E todas as outras perspectivas que nós temos, elas vão vir em torno da dieta, ou seja, nenhum outro suplemento, ele substitui uma dieta balanceada. Esse é um primeiro ponto que eu acho que é muito importante a gente clarear, porque a gente sempre vai começar com o equilíbrio da nossa dieta. Depois, como estratégia pontual, a gente, de repente, pode pensar em outras possibilidades. Então, falando agora sobre dieta, já que ela tem toda essa importância, o que os estudos mais têm trazido é que parece que essa dieta mais vegetariana e nos seus diferentes conceitos da dieta vegetariana, nós temos o ovo-lacto-vegetariano, que inclui ovos e produtos lácteos, o lacto-vegetariano, que inclui produtos lácteos, o ovo vegetariano. Hoje em dia nós temos também o flexitariano, que de vez em quando também faz uso desse produto de origem animal, mas justamente por uma preocupação com a saúde, com esse excesso de proteína animal que nós acabamos de falar, e o próprio vegano. Então, o veganismo também, que exclui todas as fontes de origem animal, tem sido associados com o aumento da diversidade dessa microbiota bacteriana. Exatamente. E o aumento da diversidade tem sido associado com um estado de saudabilidade, ou seja, de saúde do nosso corpo. Justamente porque essa dieta ela é rica em fibras, que a gente está falando, que é precursora de ácidos graxos de cadeia curta, como butirato, acetato, propionato. E quando a gente fala em fibra, não é apenas os modulares, ou seja, a suplementação. A gente encontra em alho, a gente encontra em cebola. Tem outro trabalho interessante. O próprio feijão, né? O feijão é uma grande leguminosa, uma grande fonte de fibra, grande. E uma fonte de proteína de origem vegetal também, sem dúvida. Então, um estudo muito interessante também sugeriu que 50 gramas de amido resistente, como a própria biomassa de banana verde no café da manhã, poderia aumentar a saciedade, melhorar a resistência à insulina. A gente tem diversas estratégias, mas esse tipo de dieta, até a plant-based diet, que é uma dieta à base de plantas, que permite cerca de 80% a 90% de produtos de origem vegetal, mas 10% a 20% de produtos de origem animal, ou seja, algo mais equilibrado, tem também trazido benefícios na nossa saúde, na nossa microbiota intestinal, de acordo com alguns autores. Além dessas dietas que eu acabei de mencionar, nós também temos publicações no sentido da dieta do Mediterrâneo, que prioriza uma gordura de boa qualidade, presente no abacate, presente nas nozes, e todas essas dietas, elas têm um equilíbrio maior entre a proteína de origem animal e a proteína de origem vegetal. Então, são dois pontos que, em síntese, têm sido muito trazidos, que é esse equilíbrio da proteína, justamente com essa preocupação em relação ao TMAO,
mas também o equilíbrio das gorduras, essa proporção ômega 3, que é mais, tem um estado mais anti-inflamatório, e ômega 6, mais pró-inflamatório. Então, equilíbrio de gorduras boas e de proteínas, e uma grande variedade de fibras e diversidade alimentar, uma alimentação bem colorida, tem sido associada a benefícios na microbiota intestinal. Por outro lado, uma dieta rica em produtos industrializados, com emulsificantes, com todos esses aditivos que a indústria coloca para aumentar a palatabilidade e tempo de prateleira, têm sido associados a um estado inflamatório. Então, o álcool, como por exemplo, em excesso, ele também tem sido associado a um estado de inflamação. Quem caiu? Foi a Vivi ou fui eu? Você caiu, Vivi? Não, então fui eu que caí, mas tudo bem, tá ótimo. Se você continuou falando, tá tudo bem. Deu uma queda aqui. Vivian, termina onde você está, que eu não peguei o finalzinho. Ah, sim. Eu estava falando justamente do álcool. O álcool em excesso, além de prejudicar o emagrecimento, porque ele tem 7 calorias por grama, é bem calórico, ele também pode aumentar esse estado inflamatório. Quando a gente pensa em disbiose, lembrem que o estado inflamatório parece estar diretamente relacionado. Então, a gente visa uma alimentação anti-inflamatória. Dessa forma, o álcool tem que ser uma exceção e não diariamente ou com grande frequência, até pensando no emagrecimento mesmo, se for o objetivo do paciente. No ano passado não, foi em dezembro, eu comecei a ler, eu falei, em dezembro os pacientes começam a falar de bebida, aí comecei a ler só sobre a metabolismo do álcool. Pessoal, menino deletério. Não é deletério só para o intestino, não, é para o sistema inteiro. Então, assim, não dá para tudo bem, um álcoolzinho, ok, de vez em quando, mas para quem está buscando saúde, até você, nutricionista, que está com um paciente, enfim, com várias questões, né? Está com desbiose, tem má digestão, né? Tem uma obesidade. Eu não sei, eu tenho um certo critério em relação ao álcool, porque eu acho que quem toma uma taça não fica numa taça. Dificilmente fica numa taça, ela vai tomar uma garrafa inteira. E aí o álcool ele é entendido no organismo como um tóxico, é algo que o organismo precisa eliminar. Então você tem um prejuízo metabólico e um acréscimo de calorias muito ruim com o consumo do álcool. Agora, tem relação com o social, tem relação, eu acho que para quem é desbiótico, paciente desbiótico tem que tomar bastante cuidado, que pode realmente agravar ainda mais o processo inflamatório, apesar de ter a presença do resveratrol, né, que é super importante, mas o álcool, eu realmente, o álcool, para mim, o álcool atrapalha a vida do nutricionista, viu? Porque o paciente vai, minha cervejinha, já olha assim, e falei, olha, vamos ver. Aí eu começo a trabalhar, vamos ver, depois a gente fala sobre isso. Porque é muito difícil você alcançar um objetivo com um organismo que não está metabolizando bem. O organismo desbiótico não está na sua plenitude da parte metabólica. Aí, passando já para um próximo assunto que tem relação com... Fala. Antes da gente passar para o próximo assunto... Ouvi. Fala. Antes da gente passar para o próximo assunto, acho que a gente não poderia deixar de mencionar que o álcool também, ele compete com alguns nutrientes. Então, além dessa questão pró-inflamatória, também pode favorecer uma deficiência de micronutriente em alguns pacientes. E isso é muito importante a gente pensar. Quem é o paciente que a gente está atendendo? Se esse paciente já tiver alguma deficiência importante de micronutrientes, talvez o álcool não seja interessante. Com certeza. Eu acho que tudo é uma questão de equilíbrio, né? Mas quando a gente está falando de um paciente com alguma
patologia ou com alguma síndrome, né? Ou com uma sintomatologia diversa, que às vezes não tem um diagnóstico. Ah, você tem isso, mas ele tem diarreia todo dia, ele se sente mal, o diagnóstico dele é de colo irritável. Então, assim, existem pessoas que têm diarreia com vinho, com vinho tinto. Bebem e altera todo a parte, como é que se fala? O trânsito intestinal dessa pessoa. Então, assim, a gente está falando, não estou falando de pessoas saudáveis, né? A gente está falando de uma pessoa que ela está com alguma alteração. E a desbiose, é importante ressaltar também, Vivian, que ela pode ser essa com a desbiosezinha e você avança para várias doenças. Você que falou em várias, você falou em cardiopatia, né? A gente está falando de obesidade, que também traz várias outras, a própria parte imunológica, candidíase de repetição. Aí tem N doenças relacionadas a essa alteração da flora bacteriana, da microbiota intestinal e também da permeabilidade intestinal. Concorda comigo? Concordo plenamente. Inclusive, a gente tem evidências de depressão, não só essas doenças que a gente pensa no primeiro momento, mas ansiedade, mudanças de comportamento, temos também dislipidemia, a própria síndrome metabólica, que eu já falei aqui, a obesidade, que acabou de sair um documento do IBGE, uma pesquisa de grande porte, informando que a obesidade mais do que dobrou de 2002 e 2003 para 2019. Nós temos também a própria doença cardiovascular, incluindo aterosclerose, derrame, entre outros, e alergias alimentares, e, enfim, é uma lista extensa. A lista é muito grande. E aí eu vou querer fazer um resumão aqui. Eu adoro um protocolo. Claro que cada paciente é único, cada paciente é de um jeito, mas vamos fazer um resumão aqui do que você falou. Então, o primeiro passo para o tratamento da desbiose intestinal é aumento do consumo de água e fibras variadas, não só um tipo de fibra. Sim. E essas fibras... A dieta é o ponto mais importante quando a gente pensa em microbiota intestinal, e isso é o que as evidências têm trazido. Perfeito. Então, a gente não pode ir no segundo passo sem balancear. Inclusive, essa dieta vegetariana, a plant-based diet, falando de uma dieta equilibrada e balanceada. A gente não está falando de exclusão de alimentos por conta própria. Isso é importante mencionar, porque muitas vezes o paciente exclui, inclusive, o feijão, que é uma fonte de... Coitado do feijão, 65 calorias, 60 uma concha. Coitado, e tem colegas também que não prescrevem, porque é carbo, enfim, a gente tem as linhas, né, de tratamento, né? Então, eu, assim, o feijão, no caso, se a gente pensar em desbiose, ele é fonte de fibra, a complexo B também, proteína vegetal, ele retarda o esvaziamento gástrico, então ele aumenta a saciedade. Então, assim, eu acho que é um alimento fantástico, né? E aí, só que realmente uma pessoa desbiótica, muitas vezes ela não vai conseguir consumir o feijão imediatamente, porque ela vai produzir muitos gases, né? Então, a gente tem até as estratégias que a gente aprende na faculdade, enfim, de deixar o feijão de molho, mas às vezes, por exemplo, muitas vezes, eu falar a minha experiência, esse paciente muito desbiótico, eu tento com outras leguminosas. Às vezes a lentilha para ele funciona bem, às vezes o feijão azuki. Exato. Então, e também essa questão dos gases também, da fermentação, é muito individual também. Por mais que a gente saiba que o feijão, existem pessoas que não sentem nada com feijão, mas passam mal com couve-flor. Então, tem uma certa individualidade aí também nesse protocolo, né? Esse protocolo, inclusive, existe o protocolo dos 6R, e o primeiro deles é remover. E, embora o nome seja remover, ele consiste da gente adicionar o que faz bem à nossa microbiota intestinal, que a gente já discorreu sobre isso, mas também remover o que não está fazendo bem. Então, nessa anamnese, é uma das perguntas importantes da gente saber e mapear.
Uma prática que faço no consultório, fica como uma sugestão, uma dica mesmo, é que o paciente anote, como se fosse uma agenda. Hoje em dia, enfim, tem celular, computador, mas é importante que ele anote para a gente correlacionar o alimento aos sinais e sintomas, para a gente não excluir desnecessariamente. Então, muitas vezes, quando o paciente chega ao consultório, acaba caindo no esquecimento exatamente do que ele consumiu. Então, essa lista, pedir para que ele anote, para a gente poder relacionar e, de repente, tirar o que, de fato, não está fazendo bem, ou modificar a maneira de preparo, como você bem falou, do molho, do remolho, a gente fazer testes, para não remover desnecessariamente alguns alimentos, e quando necessário, a gente remove e substitui por um alimento nutricionalmente balanceado. Isso é importante também, porque muitas pessoas... Com você, eu concordo plenamente com tudo que você está falando. Tiram alguns alimentos e colocam produtos industrializados que, teoricamente, são saudáveis, têm selos de saúde e tudo mais, mas quando a gente vai ler o rótulo, é um rótulo extenso que a gente não entende os nomes e que tem por trás disso emulsificantes. E se pensar em saúde, se a pessoa realmente está retirando, pensando em saúde, incluindo esses alimentos, pode também ser um tiro pela culatra, porque a gente está prejudicando de outro lado. Por isso é importante ir ao nutricionista e ter uma indicação profissional. Com certeza, com certeza. Agora, eu estou adorando aqui esse bate-papo, Vivi. Eu podia ficar 4 horas com você aqui. Mas, enfim, vamos entrar agora na polêmica. Algum tempo atrás, eu vi uma notícia da venda da microbiota do magro. E aí eu fui ver, gente, o que é isso, microbiota do magro? Porque, como eu falei, eu estudo há muito tempo alergia alimentar, desbiose, e eu li um estudo que fizeram, não vou lembrar em qual, foi no hospital, não sei se é Clínica Maio, enfim, que eles começaram a fazer transplante fecal para tratar pacientes com aquela diarreia causada pelo aquele Clostridium difficinalis, não é isso? Falei certo? Não sei se eu falei certo. Então, eles estavam fazendo um processo de transplante fecal, mas controlado a nível hospitalar. Eles pegavam, não sei como, acho que era por enema, não me lembro agora, mas não era assim in natura, a coisa era tratada para que... E com membros da família, não era um estranho, membros da família. E aí parece que repararam, por achado clínico, que houve uma mudança, às vezes, na composição corporal de algumas pessoas que receberam alguma coisa disso. Desculpa, Luciana, para mim cortou a sua última frase. Tá. Você escutou sobre o transplante fecal? Sim. Tá, a gente está com um hiato aqui de time de áudio. Então, o que eles observaram, um achado clínico, é que os pacientes que receberam o transplante fecal, muitos tiveram uma mudança na composição corporal, e aí eles passaram a estudar essa hipótese, né? E aí que avançaram-se as pesquisas, onde a gente sabe que existe um perfil de bactérias do obeso e um perfil de bactérias do magro. Só que daí eu vender encapsulado a microbiota do magro é surreal. E o pior é que as pessoas compram e acreditam que vão emagrecer tomando um probiótico, que você acabou de falar aqui. Você não muda uma flora bacteriana por completo sem mudar a alimentação. Sim. Né? Inclusive, então, porque o efeito do probiótico é temporário, ele é transitório. Então, a ideia é, quando indicado de forma estratégia pontual, e os estudos mostram aproximadamente de 8 a 12 semanas apenas de administração, a gente adicionalmente faça essa dieta balanceada justamente para quando retirar, ele manter toda essa mudança, tem que mudar como um todo. Não é uma pílula mágica.
E quais seriam... Agora, você chegou a ler alguma coisa sobre essa parte de transplante fecal ou não? Você chegou a ler sobre Sim, isso, estudar isso? nós temos pouquíssimos trabalhos em humanos. Sim. E um estudo de caso muito interessante. É um estudo de caso de uma mulher que fez esse transplante de microbiota fecal, que as diretrizes, inclusive a diretriz de gastroenterologia sugere que pode ser um dos tratamentos para essa bactéria Clostridium difficile. Porém, em longo prazo, essa paciente ganhou mais de 15 quilos. Olha, e aí eu trago a pergunta: será que em longo prazo, toda vez que a gente vai submeter a um tratamento, é importante a gente pensar em médio e longo prazo? Porque quando a gente fala em perda de peso, o mais importante é a manutenção dessa perda de peso. Porque perder peso por perder peso pode até ser muito simples, mas a questão é perder peso com saúde e manter o peso perdido para evitar justamente aquele efeito sanfona que faz tão mal para o nosso organismo. Então, nesse estudo de caso, não valeu a pena fazer esse transplante de microbiota fecal em longo prazo, em termos de perda de peso, porque essa paciente não mudou, parece não ter mudado os hábitos alimentares e acabou ganhando esse peso. E falando, Luciana, você consegue me ouvir? Tô ouvindo. Falando sobre o que você trouxe no discurso, que eu achei muito interessante, justamente nessa possível diferença de microbiota intestinal. Esse, inclusive, foi um trabalho da pós-graduação que a gente levou para o último congresso de obesidade e síndrome metabólica, onde nós fizemos uma revisão sistemática com 16 estudos, 11 em humanos e 5 em camundongos, e todos com obesidade. Então, nós vimos que até estudos em humanos e estudo em camundongos, nós tivemos uma diferença muito grande de experimento. Quando a gente comparou estudo em humano com camundongo, então chama atenção para que tipo de estudo a gente está vendo. Será que é um estudo em modelo animal? Porque, veja bem, o modelo animal está dentro de um ambiente controlado. O ser humano não é um ambiente controlado. Não. Ele vai ficar estressado, ele vai ter uma privação de sono, o fator ambiental com quem ele mora, que tipo de alimento ele faz, ele tem preferência. Então, nós temos por isso que é tão encantador trabalhar com o ser humano, mas também tem a sua complexidade. E um estudo que saiu recentemente, agora em 2019, também uma revisão sistemática, com 32 trabalhos na obesidade, sugeriu que, de acordo com todos esses autores, pode haver uma diferença entre a microbiota intestinal do indivíduo magro, ou seja, eutrófico, e com obesidade. Então, destaco que o indivíduo com obesidade, conforme esses autores, parece ter um nível aumentado de firmicutes, de proteobactéria, da razão firmicutes bacteroidetes, assim como um nível reduzido de bacteroidetes, da diversidade microbiana. A diversidade microbiana tem sido documentada, e de Akkermansia mucinífera, por exemplo, que tem sido associada em alguns trabalhos com saudabilidade. Mas isso é um trabalho complexo, porque, como você já mencionou hoje, muito bem mencionado, cada filo desse, por exemplo, proteobactéria, actinobactéria, cada filo desses tem famílias, tem diversas espécies e tem gêneros. Isso tudo a gente chama de taxonomia. E por isso é tão complexo a gente, hoje em dia, afirmar qual é a microbiota intestinal do paciente com obesidade, qual é essa diferença. E vale destacar que depende da variabilidade interindividual, porque o que esses estudos mostram é que essas bactérias, cada uma delas, agem em sinergia entre si, ou seja, bactéria com bactéria e bactéria com o hospedeiro. Então, por exemplo, se eu e você formos pessoas com obesidade, tivermos estilos de vida diferentes, pode ser que nós tenhamos variações.
Por isso que é importante a gente ver o paciente como um todo no nosso consultório. Muito, muito interessante. Você já leu sobre a teoria holobionte? Já. Eu acho fantástico, porque a ideia do. Vamos botar como exemplo os corais, né? Os corais são uma grande. Aquilo ali uma grande. É uma festa biológica, né? Você tem bactérias, pequenos organismos, peixes, todos vivem ali em sinergia, em simbiose, né? Ali é realmente um contexto que tem uma relação com o pH da água, né? Com a temperatura da água, inclusive, da onde formam esses corais, então, dos nutrientes que tem nessa água. Então, você pH, quando oxigênio, isso. tudo isso é cepa dependente. Isso. Então, quando você tem um pequeno desbalanço numa pontazinha do coral, ele pode morrer inteiro. E eu acho que a gente tem essa semelhança com as nossas bactérias que vivem no nosso organismo, que são muitas, inclusive no canal vaginal, né? Na parte também, assim, todo o nosso organismo, a gente tem muitas bactérias que têm uma importância fisiológica para a saúde, né? Então, quando você quebra, vamos lá, quebradores de equilíbrio bacteriano. Você falou dos xenobióticos, do bisfenol, enfim, das toxinas, dos agrotóxicos, todos eles são bastante prejudiciais. E os antibióticos? Os antibióticos, até os 18 anos, têm sido prescritos para mais de 50% da população. Foi um estudo nos Estados Unidos que mostrou isso. E muitas vezes esse uso é um uso indiscriminado, de forma recorrente, ou seja, não há uma prescrição médica, e em fase de crescimento. Então, nós sabemos que de 2 a 3 anos de idade, a nossa microbiota ela se forma e ela fica similar à de um adulto. E todas essas modificações, principalmente nessas fases de crescimento, onde a gente tem uma programação imune e metabólica, podem talvez trazer um impacto futuramente. Então, alguns estudos têm mostrado, uma meta-análise, por exemplo, mostrou que o uso de antibióticos nesses estágios de vida levaram a um pequeno ganho de peso na fase adulta. Nós temos outros autores que sugerem que o uso indiscriminado e prolongado de antibióticos podem estar relacionados com a diminuição da quantidade, da qualidade dessas bactérias intestinais, ou seja, a diminuição dessa diversidade da microbiota intestinal e a modificação dessa composição de todas essas bactérias que a gente tanto falou aqui. E isso pode levar, segundo esses autores, a um excesso de peso e a outras modificações. Então, resumindo mais uma vez, a alimentação é a base. Então, nutricionistas, galera, desbiose intestinal, o tratamento é nutricional. E baseado numa alimentação equilibrada o dia inteiro. Não é só tomar um saquinho de fibra manipulado na farmácia. Não é isso. A gente pode até utilizar, né, Vivian, as fibras, os probióticos na hora certa também, mas reiterando, reforçando o que você falou aqui o tempo todo, o que muda flora bacteriana, microbiota intestinal, é a alimentação. É ela que vai fazer você, de fato, passar a produzir mais bactérias que são interessantes para a saúde e a maioria dos substratos estão presentes nos carboidratos de boa qualidade, né? É onde a gente tem as fontes de fibras. Então, há que se pensar no que é mais estético, né, de um apelo, assim, eu defendo corrente alguma. Eu defendo o equilíbrio.
E é assim que eu trabalho. Por exemplo, se eu receber uma noiva que vai casar daqui a 3 meses, ela quer emagrecer, talvez nesse momento eu faça algo mais propício para a meta dela, mas já alertando que pós-meta a gente tem que entrar no equilíbrio, porque isso não vai ser, como é que fala, compatível com uma manutenção de saúde, você ter algo muito restrito e com substratos mais para o patogênico do que para o. Eu estou falando do ponto de vista de bactéria. Não estou falando de glicose, de insulina, de ganho de massa muscular, não. Estou falando das bactérias do intestino. Então, resumindo aqui, está nas mãos do nutricionista capacitado, conhecendo todo esse processo, né, aprofundando seu conhecimento, tratar com excelência a desbiose intestinal e todas as suas correlações clínicas. Não é isso, Vivian? Sem dúvida, sem dúvida. O que as evidências mais robustas, enfim, têm trazido é que a dieta, ela realmente, ela pode não só modificar essa composição da microbiota intestinal em curto prazo, mas também em longo prazo. Então, a mudança do estilo de vida, quando a gente fala em saúde intestinal, eu destaco que a mudança do estilo de vida, ela é de fundamental importância. Então, é a alimentação, manejo do estresse, atividade física, hidratação, mastigação adequada, e a dieta, ela realmente parece influenciar de maneira direta, e a nossa microbiota intestinal é dinâmica. Eu não poderia deixar de falar isso. Alguns vêm destacado que 3 dias apenas com uma dieta pobre em fibras, desbalanceada, com esse padrão mais ocidentalizado, essa dieta de padaria, que a gente chama, poderiam modificar essa microbiota intestinal. Por isso que essas mudanças devem ser permanentes. E quando a gente fala, por exemplo, em perda de peso, muitas vezes de 5 a 10% dessa perda de peso já pode trazer mudanças metabólicas, já pode trazer benefícios para o nosso corpo. Então, a meta ela tem que ser factível e pensando sempre em longo prazo, para esse paciente continuar com saúde antes difícil, mas durante e depois da nossa intervenção. Como, olha, maravilhoso, Vivian. Eu estou assim encantada, gente. Eu tenho muita sorte, sabe? Porque a Vivian, ela dá algumas aulas nas pós do Instituto Luciana Arfeniche. Ela também é palestrante do Rio Health Online, Health Nutrition presencial. E, aliás, já aviso aqui a todos que estão nos assistindo que o evento presencial vai ser 13, 14 de 2021. A gente já remarcou essa data oficialmente. E com certeza teremos muito dessa doutora maravilhosa, sensacional. E eu quero lembrar vocês de que o Rio Health Play é o seu canal de assinatura para você maratonar nesse mundo incrível da ciência, aonde você quiser. Então, aproveite, entre lá, conheça todos os planos, tem vários planos, com certeza você vai encontrar um que vai estar de acordo com a sua possibilidade, com a sua vontade também e tempo de estudar. E no YouTube também, do Rio Health Nutrition, assine, chama os amigos todas as terças e quintas, 7h30, sempre haverá um bate-papo ou uma palestra, um caso clínico. Provavelmente para o próximo mês a gente vai começar a mudar um pouquinho essa dinâmica. Eu posso estar presente ou pode ser apenas um professor falando sobre a área dele, enfim, mas toda terça e quinta um encontro marcado com vocês. Vivian, pode finalizar, manda o seu recado aqui para a galera, para os nossos colegas nutricionistas. Fica à vontade, adorei essa live. Poderia, como eu falei, poderia ficar aqui 3 horas com você, explorando você o máximo possível. E, enfim, foi muito legal mesmo. Você passou muito conteúdo relevante, muito conteúdo importante. E rápido, de fácil assimilação. Então, quem não sabe nada de desbiose vai escutar aqui essa live e vai ter uma noção, claro, vai ter que estudar mais, vai ter que criar os seus próprios protocolos. É importante também, né, Vivian? Cada profissional criar o seu protocolo baseado no que ele estuda. Então, finaliza, manda mensagem para a galera, fica à vontade.
Eu gostaria de agradecer a presença de todos hoje que se disponibilizaram a ver essa aula, esse bate-papo, esse grande bate-papo. Gostaria de agradecer mais uma vez, Luciana, é um prazer dar essas aulas, a turma é ótima, e a tentar para esse olhar integral sobre o intestino, é de fato ver esse paciente como um todo. Quando a gente fala em intestino, não tem como a gente olhar apenas para o intestino, mas sim no estilo de vida, no estado de saúde atual desse paciente e adequar todas as perspectivas terapêuticas à realidade desse paciente com muita base científica. E isso é muito importante, porque a variabilidade interindividual, ou seja, sempre de uma forma individualizada, com base científica. Sensacional, Vívia. Muito, muito obrigada pela sua participação. Foi assim, eu aqui aprendi muito. Eu já estou assim, já achei assim, meu Deus, eu quero esse trabalho com essa revisão sistemática aí que eu fiquei, adoro um sistemático. Já fiquei assim, meu Deus, tem muita coisa para estudar, não acaba nunca, né? E você está fazendo mestrado agora, né, Vívia? Estou no mestrado profissional, isso. Nessa linha de pesquisa de microbiota intestinal com obesidade. Então, pessoal, ela está com tudo assim, novinho, tinindo, assim, mais atual, muito bacana, Vívia. Com certeza eu vou marcar outra live, você não vai fugir, porque ela tem uma agenda super ocupada. Eu falei, não, vai ser um bate-papo gostoso, vai ser super legal. E, enfim, conseguimos marcar, foi muito bom, parabéns. Eu fico muito orgulhosa de ver profissionais como você, e acho que você tem mais um exemplo, além de ser uma nutricionista, uma pesquisadora, você mudou de profissão, né? Eu acho isso muito legal, porque você saiu de uma situação e investiu em outra profissão. Eu fiz isso também, eu admiro muito as pessoas que têm essa coragem, porque é começar do zero. É um recomeço, sem dúvida. É um recomeço e assim, olha como você propósito. E olha como você está super bem dentro desse propósito, né? Então, é muito trabalhar legal. com o que faz feliz. A gente fica muito tempo... Eu acredito no propósito de vida. Então, trabalhar com o que faz feliz, para mim, não tem preço. Ver um paciente melhor, com qualidade de vida, e eu gosto muito de estudar esse assunto, realmente me encontrei. É isso aí. E é assim, é perceptível. A gente percebe imediatamente. Eu conheço um pouquinho mais você, mas isso aí é para vocês que estão nos assistindo, nutricionistas, ou quem não é, ou é médico, enfim, busquem o seu propósito. Se não estão felizes, não amam fazer o que estão fazendo, estar nesse horário, são 8h30 da noite, estou eu e ela aqui super ligadas, com certeza ela já trabalhou, já estudou, eu também fiz um monte de coisa ao longo do dia, e a gente está aqui nessa empolgação, é porque a gente é apaixonado pelo que a gente faz, e aí não é trabalho, é prazer. Muitas vezes as pessoas, Luciana, você, sei lá, você não para. Eu falo, gente, eu tenho uma dificuldade de parar porque o meu trabalho é prazeroso. Ele não é... Claro, tem sempre parte chata hoje em dia, então, mais ainda, tem um monte de burocracia, enfim, um monte de coisas, mas é muito gostoso fazer, realizar, fazer uma live dessa de alto nível, então é muito prazeroso, e você é um grande exemplo, uma mulher vencedora, mudou de profissão, está aí brilhando, vai brilhar ainda muito mais, eu espero você esteja sempre junto aqui da gente, que vai ser uma grande honra para mim. Então é isso, pessoal. Olha, vou me despedir. Mais uma vez eu vou falar, conheça o Rio Health Play, o seu canal de assinatura para você maratonar naquela plataforma incrível, cheia de possibilidades. E nós, profissionais da área da saúde, olha aí, olha quantos assuntos a Vivian falou hoje. Tem palestra, acho que dela, no Rio Health Online também, quem não, enfim, não participou, vai encontrar muito conteúdo relevante. Vai vir um novo Rio Health Online, o Rio Health Nutrition. Então é isso, gente. Muito obrigado, boa noite, beijo. Obrigado. Tchau, obrigada. Tchau. Beijo.